apresentar para vocês hoje o Mural da Democracia, que é uma iniciativa do Instituto Cives em parceria com o Ministério da Cultura, viabilizada através da Lei Rouanet. O Instituto Cives é um think tank apartidário sem fins lucrativos que busca promover os verdadeiros valores democráticos no Brasil. Isso porque nós entendemos que a democracia se constrói não só a partir das instituições e do voto, mas também de valores democráticos consolidados na cultura cívica. Portanto, o nosso mural apresenta um pouco da história da democracia brasileira sob essa perspectiva, entendendo alguns valores fundamentais para a construção da nossa história democrática até aqui. E um desses valores que é muito importante é a inclusão. Por isso, hoje nós estaremos realizando uma visita em parceria com o pessoal das turmas de Libras da Universidade Federal do Paraná, no qual nós teremos uma intérprete de língua brasileira de sinais que fará a acessibilidade da visita para todos os públicos. Então a gente começa, apesar de ser o Mural da Democracia, falando do período pré-democrático do Brasil. Ainda na República, a gente teve uma figura muito importante chamada Joaquim Nabuco. Nabuco foi um escritor, diplomata e abolicionista que batalhava pela libertação dos escravos. Ele entendia que a escravidão era algo que não permitia que o Brasil caminhasse em direção a uma sociedade mais democrática, porque um dos princípios fundamentais da democracia é a igualdade e a dignidade humana. Depois de muito trabalho e luta de pessoas como Nabuco, o Brasil conquistou em 1888 a abolição da escravidão, que foi um grande passo em direção, então, a esses dois valores, de igualdade e dignidade humana. Claro que depois que nós conquistamos o nosso regime democrático, depois da proclamação da República, nós também passamos por momentos de ruptura democrática, como vocês conhecem, a ditadura militar de 1964. Mesmo com a ditadura, nós ainda tivemos marcos importantes de participação popular e luta pela liberdade, que é um direito tão importante da nossa democracia. Então, esse painel nos mostra uma manifestação que ficou conhecida como Passeata dos 100 mil, onde intelectuais, artistas, estudantes e trabalhadores se juntaram nas ruas do Rio de Janeiro para lutar pela liberdade e pela volta ao regime democrático, pelo fim da ditadura. Esse momento também foi muito emblemático, porque 4 estudantes foram brutalmente assassinados pela polícia durante essa manifestação, o que nos mostra o quanto nós podemos retroceder quando nós não temos mais a democracia como nosso regime. Outro marco da nossa ditadura militar no Brasil foi a censura. Então, ela nos mostrou e nos ensinou a importância de nós defendermos todos os dias a liberdade de expressão. Eu vou dar um momento para que vocês possam ler a charge que está aqui no painel, para a gente falar um pouco sobre ela. Então, essa é uma charge que foi publicada no jornal O Pasquim, onde mostra um manifestante usando a camiseta das Diretas Já, que foi um movimento bastante emblemático também durante o período da ditadura militar no Brasil, pedindo a volta das eleições diretas. E o governo chamando o manifestante de subversivo por fazer uma crítica ao regime que estava em vigor. Então isso nos rememora que críticas ao governo nunca devem ser vistas como algo passível de censura. Elas são parte importante e saudável da democracia. Então, depois do fim desse período de ditadura militar, nós também tivemos outros avanços significativos e caminhamos passo após passo no fortalecimento da nossa democracia. Um desses passos foi na inclusão dentro do Congresso Nacional de povos indígenas. Então aqui a gente tem um marco, em 1982, do primeiro deputado federal indígena eleito, Mário Juruna, que trouxe a voz dos povos originários do Brasil para dentro da nossa representação no Legislativo Federal.
Então isso nos rememora que pluralidade, cidadania e igualdade são valores muito importantes para a consolidação de uma democracia forte. Outro passo importante que nós demos em direção a uma democracia mais sólida no Brasil foi a eleição da primeira senadora mulher, a Eunice Michilis. Então, um grande passo em direção à igualdade, mas um lembrete de que ela não vem sem outras batalhas. Então, por mais que ela tenha sido eleita em 1987, o primeiro banheiro feminino no Senado Federal foi construído apenas em 2016. Então isso nos mostra que, por mais que nós tivéssemos uma igualdade constitucional, nós ainda tínhamos problemas em questões de dignidade humana e uma casa que não comportava as mulheres dentro da sua estrutura. E claro que nós não podemos falar da democracia brasileira sem falar da nossa Constituição de 1988, que ficou conhecida como Constituição Cidadã. Então, nessa imagem, nós temos o Ulisses Guimarães, um membro importante da Assembleia Constituinte, que, nessa Carta Magna, incluiu pontos muito importantes para a democracia, como a educação universal, o acesso à saúde, direitos dos trabalhadores, questões fundamentais para nós caminharmos cada dia mais em direção a um Brasil mais democrático. Então, nos rememorando da importância de direitos e valores como liberdade, igualdade e cidadania. Nós temos outro marco muito importante ainda do pós-ditadura militar no Brasil. Esse debate entre o Fernando Collor e o Luiz Inácio Lula da Silva foi muito emblemático quando ocorreu em 1989, na primeira eleição onde os votos eram diretos após a ditadura militar. Então, lembrando que houve um presidente civil antes, mas essa foi a primeira eleição em que as pessoas puderam votar nos seus representantes. Mas essa imagem está aqui por mais do que esse motivo em si. E sim, porque ela foi um símbolo de tolerância e de diálogo, dois valores que têm se perdido cada vez mais em um contexto de Brasil polarizado. Os debates devem ser espaços onde os candidatos podem debater as suas ideias de maneira respeitosa e propor soluções para um Brasil melhor. Mas eles têm sido cada vez mais perdidos pela falta desses valores dentro da nossa sociedade. Então isso nos rememora de como mesmo presidentes, candidatos com perspectivas de Brasil opostas podem dialogar de maneira construtiva para chegar a conclusões do que são soluções melhores para o nosso país. E claro que outro pilar muito importante da nossa democracia é a participação popular. E aqui ela fica muito bem ilustrada pelo plebiscito que foi colocado durante o governo de Itamar Franco, em 1993, para questionar a população sobre as suas preferências. Se interessava mais ter um país monárquico ou republicano e parlamentarista ou presidencialista. Essa consulta popular, ela nos rememora da importância da participação dentro da democracia. E agora, para tornar a nossa exposição também um pouco mais interativa, eu gostaria de perguntar a vocês o que acham, se nós deveríamos ter mais plebiscitos no nosso regime ou se acham que a democracia representativa é suficiente? Eu acho que sim, precisam nessa democracia mais participação e opinião do povo, ver visões diferentes e ver o que você pode olhar, porque ainda não tem, não está tudo perfeito, então precisa continuar esse debate e continuar esse plebiscito perguntando para o povo o que mais interessa, né? O que precisa. Eu concordo com a Selma, porque quem faz um país é o povo. O presidente, ou seja, o regime está ali, presidencialista, mas tem que ser feito para o povo e é só com o povo e para o povo que você constrói uma democracia.
E esses valores, cidadania, liberdade e igualdade, isso são as bases de uma democracia. E sempre com a participação do povo. Perfeito! Falando em participação do povo, aqui nós temos outro marco muito importante e acho que bastante emblemático para todos nós, que foi o movimento dos caras pintadas. Vocês se lembram desse movimento? Então, esse foi um movimento protagonizado pela juventude brasileira que se manifestava durante o governo do então presidente Fernando Collor contra a corrupção que tomava o governo na época. Então, esses jovens foram à frente do Congresso Nacional com as suas caras pintadas, pedindo por ética na política, o que também é um grande marco da cidadania ativa e da participação democrática. Caminhando mais em direção ao fim do nosso mural, nós temos outra questão bastante importante, que é o acesso ao voto. Não basta nós termos as urnas eletrônicas e o direito ao voto instituído pela Constituição, mas nós precisamos torná-lo também acessível a comunidades que até então não teriam acesso a ele de forma tão fácil. Por isso aqui tem uma imagem da Justiça Eleitoral levando urnas eletrônicas até comunidades ribeirinhas, assim como também as levam para comunidades indígenas e quilombolas em regiões mais remotas do Brasil que teriam dificuldade de acessar as zonas eleitorais que nós comumente acessamos. Então, isso também nos mostra a importância dentro da democracia de ter os direitos, além de institucionalizados, aplicados na prática e no dia a dia dos cidadãos. E claro, que o fato da Justiça Eleitoral já fazer esse tipo de ação não significa que deve parar por aqui. Nós devemos sempre buscar ampliar a acessibilidade para incluir cada vez mais pessoas dentro do nosso regime democrático. Dando sequência, outro marco importante, assim como a eleição da Eunice Michiles e do Mário Juruna, foi a nomeação do primeiro-ministro negro do STF, Joaquim Barbosa, que ocorreu em 2003. E vale ressaltar, primeiro e único ministro negro que tivemos dentro do nosso Supremo. Então, claro, esse é um grande marco, um grande avanço em direção à pluralidade de representação dentro do nosso regime e também, claro, de igualdade, que a gente viu lá na abolição da escravidão, que ainda não era tão aplicada na prática, mas que começa a caminhar para direções melhores. Claro que ainda tem muito a ser trabalhado, mas a eleição do Joaquim Barbosa, já nos mostra um grande avanço nesse sentido. Aqui nós temos uma figura que vocês devem conhecer, é um marco para nós que somos curitibanos, que é a Zilda Arnes. A Zilda Arnes foi então uma médica e sanitarista que dedicou a sua vida à proteção da infância, atuando como parte da sociedade civil organizada. E nós, como também uma instituição da sociedade civil, gostamos de sempre rememorar a importância do princípio da subsidiariedade. Então que nós comecemos sempre a trabalhar no nível local para depois subir para níveis superiores. Então, lembrando que as políticas públicas, quando são articuladas com a ação da sociedade civil, podem ter resultados ainda melhores, né? Então, por isso a participação da sociedade civil é tão importante. Como vocês mesmas disseram ali anteriormente, a democracia ela é feita por todos nós, né? Então, quanto mais as pessoas participam, tem iniciativas como a da Zilda Arnes, e mesmo iniciativas de debate, de diálogo, a nossa democracia se fortalece cada vez mais. Nos nossos dois últimos painéis, nós temos dois marcos recentes da democracia brasileira, mas não menos importantes que os demais. Esse aqui é o Marco Civil da Internet, que vocês já devem ter ouvido falar e esteve em pauta bastante recentemente, porque o artigo 19 estava sendo julgado no Supremo Tribunal Federal.
Então, o Marco Civil da Internet é um conjunto de leis que regulam o uso da internet dentro do Brasil. Por que ele é tão importante e por que ele é um marco da democracia? Porque ele envolveu uma série de consultas populares e consultas a especialistas ao longo de 10 anos para ser formulado. Então, em virtude disso, ele nos rememora da importância da participação dentro da construção também das legislações. Mas mais do que isso, ele também é um marco de liberdade. Por quê? Porque ele tem um equilíbrio muito bom entre regulação e uso responsável das mídias sociais, mas sem apelar para instrumentos de censura. Porque como a gente viu em painéis anteriores, quando a liberdade de expressão é cerceada, nós também temos muitas perdas e retrocessos ao próprio regime democrático. E por isso, nós entendemos a importância e a significância tão grande do Marco Civil dentro da nossa democracia. E por fim, nós temos outro avanço que é muito importante para a nossa democracia, que são as medidas de acessibilidade também no processo eleitoral. Então, claro, nós temos a entrega de urnas eletrônicas a comunidades ribeirinhas, como nós vimos anteriormente, mas nós também precisamos incorporar a acessibilidade ao processo eleitoral. Então, muito recentemente, em 2014, é que a língua brasileira de sinais foi incorporada às urnas eletrônicas para ampliar a acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva ao voto. Queria ouvir de vocês um pouco sobre como foi essa incorporação, se vivenciaram, se já votaram antes disso acontecer e o que foi melhor. Primeira vez que quando eu fui participar das eleições, eu fiquei um pouco de dúvida, eu tinha algumas dúvidas. Era muito difícil você ter acessibilidade em Libras. Era pouco acesso, né, à língua de sinais, a intérprete de Libras e a janela de Libras. Quando eu vi acessibilidade em língua de sinais nas eleições, eu falei, maravilha! Isso nos ajuda muito, mas, claro, não podemos parar aí. Precisamos avançar muito mais. A consulta à comunidade surda deve ser feita para que a comunidade surda participe. Não fazer a acessibilidade sem as pessoas com deficiência, mas fazer a acessibilidade consultando as pessoas com deficiência, consultando a comunidade surda para que elas possam opinar e assim melhorar. Não só ter a lei, como você explicou, mas que elas aconteçam efetivamente na prática, né? Então não é só seguir uma lei, mas ter na prática. Eu fiquei bastante surpresa com tudo o que você explicou e te agradeço por todas essas orientações e principalmente agora nesse painel da acessibilidade garantida também para a pessoa surda. Obrigada, Selma, pelas observações, né, muito pertinentes. E acho, inclusive, que essa observação sobre a importância de consultar a comunidade surda na hora de fazer medidas de acessibilidade nos rememora muito também o princípio da subsidiariedade, né? Então, nós precisamos tentar tomar as decisões no nível local, antes de instâncias superiores. Então, claro, nós não podemos com certeza parar por aqui, nós temos muito ainda a caminhar dentro do nosso processo democrático e a partir desses valores nós acreditamos que nós poderemos chegar muito mais longe. Agradeço muito a vocês pela atenção e por virem na visita de hoje, eu espero que tenham gostado e fica o convite para acompanharem também as iniciativas do Instituto Cives através do nosso site ou do nosso Instagram, que ambos são Instituto Cives. Muito obrigada pelas informações de grande relevância mesmo, esses ensinamentos. Algumas eu já tinha conhecimentos e outras não aprendi hoje, foi muito importante para que a gente fortaleça cada vez mais a democracia. Acho que são pontos e marcos importantes mesmo, né, do que você expôs aí. Eu acho que essa assim, de acreditar no que o povo possa fazer, no nosso direito a votos, garantindo essa acessibilidade, construindo projetos, né, de acessibilidade, com candidatos que vão poder se candidatar nas próximas eleições, os surdos poderem conhecer o perfil desses candidatos, né? Então, só com essa acessibilidade, os surdos, a comunidade surda pode votar nos seus candidatos conhecendo as propostas dele, então garantindo essa acessibilidade. Agradeço pela tua exposição e também concordo com as coisas que a Selma falou e agradeço também a presença da intérprete nessa exposição agora. Muito obrigada!